Olha que interessante o que diz em 1 Coríntios 10, a partir deixa eu ver, é, 1 Coríntios 10, versículo 31 em diante. Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivos de tropeço nem para os judeus, nem para gregos e nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis. Portanto, não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Olá, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é Sininho Brasileiro. Eu não ia muito comentar sobre esse assunto porque foi um assunto um pouco pesado, né, o que houve na plataforma esses últimos dias aí. E assim, eu sinto vergonha em ver que homens que batem no peito com força, gritando em alta voz, se dizendo homem de Deus, está sendo pedra de tropeço na vida dos irmãos, né? Tem, né, para quem não sabe, que está caindo aqui de paraquedas no canal, né, tem várias pessoas aqui na internet aqui, né, alguns canais que fazem refutação, eles refutam as profecias de algumas pessoas que se intitulam profetas, pastores, missionários né, e afins. E no decorrer de meses, né, dessas pessoas falando tantas abobrinhas, heresias e muitas outras coisitas mais, acabou acontecendo um disse-me-disse daqui, um leve trás, aí um começa a refutar uma coisa, já foi partindo para o lado pessoal de um e de outro, aí já teve uma questão de um levante, eu não sei se foi um levante ou se foi algo premeditado para que de certa forma isso acontecesse, não sei, né, se isso tudo é uma engalobação para poder estar conseguindo visualização em inscritos, mas enfim, Deus sabe de toda a verdade, então assim, Deus ele vai, né, tá fazendo justiça, seja para quem for, né, quem estiver mentindo nessa situação aí, ela pode mentir para o homem aqui da terra, mas para Deus ela não vai mentir e na hora certa ela vai receber o seu galardão por essas questões na qual ela, né, está colocando aí pessoas, né, colocando, levantando muitos contenda com relação a isso tudo. Então, assim, houve vários canais aí, um desses canais acabou refutando, que refuta daqui, refuta dali, e através de um canal que foi refutado sobre um determinado bispo e né, um evangelista que tem aí, um abridor de igreja, né, que está aí mesmo só para poder ver mesmo né, o faz-me rir entrando. Então, assim, ele começou a falar um monte de coisa, profetizou um monte de coisas ruins, um monte de maldição na vida de várias pessoas aqui, né? Ofendeu, né, mulheres, não foi só uma, foi várias mulheres que ele ofendeu, né? Saiu ofendendo várias outras pessoas. E no meio dessa intercorrência toda aí se descobriu-se que por debaixo dos panos, na camuflagem, ele iria se auto-intitular, né, junto de outras pessoas aí, que ia supostamente derramar uma consagração de pastor na vida dessa outra pessoa. E né, nessa confusão é aquela coisa, e disse-me disse, é verdade, não é verdade, põe áudio, tira áudio, coloca áudio, mostra as conversas, brigaiada e um monte de coisas. Houve várias ofensas e chegou até mesmo, né, de um pastor aqui na plataforma passar mal e ser hospitalizado, né? Foi falado muita coisa e assim, a pressão psicológica que a gente já vem tendo de certos tempos para cá já é
já é preocupante, né? Porque nós passamos por um quadro epidemiológico aí muito grande, muitas pessoas, né, tiveram suas vidas interrompidas e por causa dessa, né, dessa epidemia. Então, assim, muitas pessoas perderam emprego também, porque várias empresas fechou, várias fábricas fecharam. E assim, as pessoas se recolheram mais em casa, aquela coisa toda. Então, assim, houve um desespero, uma coisa muito grande. De repente, todo mundo está livre, leve, solto. De repente, todo mundo retraído, encolhido, escondido dentro de casa, sem poder sair, sem saber o que vai fazer no outro dia, né? E assim, o medo já começou a tomar conta das pessoas, aí já veio, né, uma depressão, uma síndrome do pânico em muitas pessoas. E assim, muitas coisas, né, de 2019 para cá andou acontecendo. Então, assim, psicologicamente tem muitas pessoas fracas, até mesmo para ouvir determinadas palavras. Então, assim, principalmente quando se sai da boca de uma pessoa que muitas das vezes se diz assim, ah, eu sou pastor, eu sou missionária, eu sou evangelista, eu sou bispo, eu sou diácono, eu sou, né? Seja o que for. Aí às vezes a gente escuta certas coisas assim que é de lascar mesmo o coração, de trincar de um lado e do outro, porque assim, às vezes aquilo foi tão forte, a gente não esperava e a gente acaba, né, passando por um período muito triste, né? Mas às vezes a consequência, às vezes não é só um período triste. Às vezes aquilo que nós falamos magoou tanto, mas tanto uma pessoa que pode levar ela até mesmo a sofrer um infarto, né? E até o óbito, né? Infelizmente, às vezes não é só por uma palavra mal falada, não. Às vezes, aqui, né, no meu estado aqui, né, eu já ouvi muito, já vi muitos relatos, já vi muitas reportagens de pessoas que estavam com a saúde muito bem, obrigado. Um dia de jogo, aquela coisa, aquela agitação e tal e tal. E o seu time, tipo, acabou sofrendo um gol, ele não suportou aquela pressão ali, acabou infartando e, né, perdendo sua vida ali, por causa de emoções. A emoção, ela pode, né, nos dar muita alegria, mas também ela pode nos dar um susto muito grande, causar até mesmo uma tristeza. Porque às vezes a gente não está preparado, a gente não está preparado para nada nessa vida, essa é a verdade. Mas às vezes a gente escuta coisas que realmente dói, machuca, vai lá no fundo, né? Às vezes na nossa ignorância, às vezes a gente fala coisas que realmente desagradam, às vezes a gente fala coisas para os filhos, né, para os nossos pais, né, um amigo, um parente, e que aquilo ali não caiu bem, não soou bem, né? E muitas das vezes a gente não percebe ou não quer perceber, né? Ou quando assusta que não, já se passou tempo demais e assim, a pessoa está distante, porque foi através de uma palavra, né, que saiu da nossa boca que fez com que a gente, né, muitas das vezes até perdesse até mesmo um emprego, um relacionamento ou qualquer outra coisa, por causa de palavras erradas. Então, assim, principalmente quando se diz que está vindo da boca de um pastor, de um missionário, uma missionária, a gente às vezes fica muito mais traumatizado. Por quê? Porque a gente pensa assim, poxa, aquela pessoa ali está preparada para poder estar ali me ajudando, me auxiliando, me ensinando, me trazendo uma palavra amiga, uma palavra de conforto. E infelizmente muitas das vezes não é isso, acontece das vezes, né, a gente deparar com uma situação lastimável de uma pessoa totalmente descontrolada e que na realidade está precisando às vezes mais de ajuda, né, do que a gente até imagina. Em vez de ele estar ali num posto, né, que é para ajudar, mas ele mesmo está precisando de ser muito mais ajudado do que fornecer uma ajuda. Porque não tem como a gente querer, né, tentar ajudar alguém a gente estando ferido. Tem certas feridas
que primeiramente nós devemos sarar essas feridas, né? Buscar a cura interior, né? Se for uma caso de um remédio, vai lá, toma um remédio, busca a sua cura. Se for através de um tratamento, de uma terapia, vai lá e faça, né? Busque ser um diferente. Eu mesma já perdi muitas oportunidades na vida, às vezes por ser intolerante, ser ignorante muitas vezes, em N tipo de situações, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu poderia estar muito melhor hoje, ou talvez sim, talvez não, né? Mas eu já perdi várias oportunidades por não saber, às vezes, falar corretamente aquilo que deveria ser falado, ou até mesmo nem ter falado, né? Não tem ninguém santo nessa vida, todos nós passamos por momentos difíceis, por momentos complicados, né? Mas a gente tem caminhos que a gente pode tomar, retomar e fazer e refazer para que a gente não caia no erro, para que a gente não repita o mesmo erro com as pessoas e conosco também. Porque às vezes a gente fala alguma coisa que fere outra pessoa, aquela pessoa fica chateada, fica magoada com a gente. E assim, o tempo voa, gente, o tempo voa demais. Ontem eu lembro, ontem eu tava fazendo 12 anos, hoje eu já tô com 46. Então assim, o tempo tá passando assim, ou tá passando voando, quando a gente assusta que não. A gente acaba de sair da maternidade com o nosso filho aqui. Quando a gente assusta que não, a gente já está saindo da maternidade com os nossos filhos e com os nossos netos no braço. Então, assim, está passando muito rápido. Do mesmo jeito que pessoas crescem, né? Que elas nascem, elas crescem, elas também elas partem desse plano terrestre que está aqui para outro plano. Então, assim, não vamos perder tempo esperando que a pessoa, né, vá embora de vez para a gente tentar pedir perdão, para poder pedir desculpa. Mas não é perdão assim, eu pisei no seu pé, desculpa, tá? Correria, não vai mais acontecer. Não, não é esse tipo de desculpa. Tem coisas que às vezes vai muito além do que um simples pisão no pé. Então, assim, quem sou eu para poder estar querendo questionar ou cobrar algo de alguém? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou simplesmente uma comedora de arroz com feijão, como qualquer outro ser humano aqui na Terra. Mas o que é certo, o que é errado, independente de classe social, religião e cor, né? Então, assim, tem certas coisas que realmente a gente tem que vigiar muito, principalmente nas palavras, porque não é o que eu como, né? O que eu engulo é o que contamina o meu corpo, a minha alma. Não, é o que sai da minha boca, é o que contamina. A Bíblia mesmo já nos diz que nós somos como um sepulcro caiado, né? E o que é um sepulcro caiado, Sininho? Vamos colocar assim, é um caixão com corpo ali dentro, ali, que está ali, né? A pessoa já não está mais viva, não tem mais como se permanecer, entre aspas, cheirosa, então ela começa a ter mau cheiro. Então, assim, muitas das vezes, né, nós somos esse sepulcro caiado por, às vezes, a gente não conhecer a Deus, por não buscar o conhecimento com Deus, por sermos intolerantes, por não respeitarmos a opinião do outro, por não respeitarmos a decisão do outro. Respeitar é muito diferente de aceitar. Eu posso, tipo assim, olha, eu te respeito, né? A sua opinião é essa, eu não concordo com você. Então, tipo assim, você também não é obrigada a concordar e aceitar o que eu estou te dizendo, mas eu não concordo com você, né? Concordo com você. Então, assim, tem uma questão muito diferente de eu respeitar e concordar. Então, assim, muitas das vezes, às vezes a gente acha que a gente está, eu tô aqui na plataforma, eu vou ser conhecido e eu quero que todo mundo venha falar de mim e seja bem ou seja mal. Ou não trata a sua vida assim não, porque a vida da gente é uma só.
nós não temos rascunho para isso aqui não. Se eu tivesse rascunho da minha vida, né, eu poderia hoje rasgar essa página, essa não, algumas páginas para trás e ter, né, reescrevido uma nova história. Né? Se a vida fosse um rascunho, talvez o meu pai, ou pai de muitas crianças, ou pai de milhares aí, não teriam se envolvido com coisas que não precisava, né, com bebidas, ou com drogas, ou com a maledicência mesmo da carne mesmo, né? Talvez hoje o meu pai estaria vivo, talvez o meu pai poderia ter sido uma pessoa melhor, né? Principalmente para minha mãe, né? Para mim, poderia ter sido tudo diferente, mas a vida da gente não é um rascunho. Infelizmente, o que a gente faz aqui, a gente vai deixar legado, a gente vai deixar consequências. E, infelizmente, né, eu já até recebi, né, no meu celular aqui, alguns tempos para trás, aqui, de pessoas querendo, olha, vamos fazer uma live assim, olha, vamos fazer uma live assado, olha isso, aquilo. Eu muitas das vezes, assim, eu não faço, não quero, né, para evitar certos tipos de situação, porque às vezes a gente acha que a gente está cercado de pessoas boas, infelizmente a gente está cercada de inimigos, porque nem todo mundo que bate nas costas da gente, a gente pode trazer para dentro da nossa casa, para o nosso convívio, como se fosse uma pessoa que realmente a gente pudesse dar esse crédito a ela. Né? Então, antes da gente dar esse crédito para as pessoas, até mesmo dando um crédito, as pessoas são falhas, elas vão errar com a gente, mas tem certos erros que às vezes, por fatalidade, às vezes até mesmo do destino, não vai ter volta, né? Então, assim, tem certas coisas que são muito graves, são muito pesadas, né? Tivemos aí tudo começou por causa de um herege, de um falso profeta, do senhor Francisco, que ia, sei lá, para uma cidade lá no Paraná para poder estar recebendo uma consagração, né? Vou tentar explicar aqui rapidinho aqui para vocês tentarem entender, né? Aí essa pessoa falou que não, estava mentindo e de repente aparece já conversas dele, né, já marcando de estar indo e estar recebendo a unção, ele, a esposa de pastores e tá. Aí depois o outro vem e fala um monte de coisa, o outro vem e começa já a chamar um e outro de mentiroso. Aí já junta outras pessoas tentando entender o que está acontecendo e através disso daí, por causa de palavras ofensivas e, né, palavrões e muitas outras coisas, né, o pastor Cláudio, como ele já tem um certo problema no coração, ele ficou um pouco assim e infelizmente acabou passando mal, foi parar no hospital. Então, assim, acabou tendo lá né, passou por um período meio estranho de infarto, né? É muito ruim a gente falar um começo ou um princípio de infarto, porque ou é ou não é, né? Mas eu já passei por isso, eu sei que é bem, nossa Deus, é terrível, é terrível. Eu sou safenada, eu sei bem o que às vezes é passar mal por causa de raiva ou de determinadas situações de ficar eufórica, agitada. Então, assim, não é fácil. Então, assim, muitas das vezes é melhor a gente se ausentar de certas coisas, de certas contendas, porque infelizmente a reputação hoje em dia acaba sendo visto como contenda, como fofoca. A gente quer alertar as pessoas sobre, né, os falsos profetas, as heresias, que não é para sair acreditando assim, porque infelizmente tem pessoas que acreditam tanto nos profetas da atualidade, né, ainda, que acabam sendo enganados pelos mesmos, né, acabando caindo em vários golpes, perdendo casa, família, né, então assim, muitos estão aqui, às vezes, né, tentando alertar outras pessoas e acaba, né, por tanta magoação, chateação que acontece, né, às vezes a gente meio que desmorona mesmo. Mas assim, Deus
Ele está todo momento ele está, né, com a gente. Graças a Deus o pastor Cláudio agora está bem, né? Vai passar por algumas outras coisinhas, alguns procedimentos de tomar remédio, tomar um bocadinho mais conta assim do coração. Mas assim, Deus abençoe a vida dele, que possa estar renovando as forças dele, né? É um caso chato, é uma coisa chata, né? De pessoas que já não tem mais 10 15 não é mais adolescente, se portando pior do que um adolescentezinho, uma discussão besta na internet. Olha, errar todos nós erramos. A gente, muitas das vezes, a gente pode ter vindo aqui, pode ter lido a Bíblia, entendeu, interpretou alguma coisa errada. Muitas das vezes a gente pode chegar aqui e falar uma coisa. A gente tem que parar também, às vezes, antes da gente querer responder tudo, né, com o sangue fervendo. Poxa, a pessoa tá falando que eu falei isso. Será mesmo que eu estou errado? Pera aí, vem cá, olha. Ô, pastor, ô, missionário, eu tô com uma dúvida aqui sobre XYZ aqui na Bíblia aqui. Será que o senhor pode me dar uma luz sobre essa questão aqui? O que você acha que poderia ser aqui, vamos colocar assim, Jeremias 28, né? Aí ele vai falar aqui sobre a questão aqui da luta de Jeremias com o falso profeta, Ananias. Então, assim, caiu bem, né? Então, assim, ele vai pegar aqui e ele vai falar, olha, é sobre isso, sobre aquilo e tal. Aí, às vezes, você fala, puxa vida, e eu falei, nossa, tá falando aqui de Jeremias, eu falei Daniel. Ó o meu erro aí, gente. Ô, gente, eu fiz um vídeo aqui, vou até apagá-lo, vou privá-lo, vou excluir ele aqui, porque eu falei sobre determinada coisa, eu quero desconstruir aquilo que eu falei, porque eu errei, né? Não era Daniel, era com Jeremias e tal. E eu acho, é difícil a gente assumir que errou, mas às vezes a melhor forma e o melhor jeito de consertar qualquer coisa na vida é assumindo que errou e recomeçar fazendo o certo. É uma das melhores coisas, porque quando a gente tem em continuar em cima da mentira, de fazer aquilo ali, uma hora ou outra a capa vai cair e assim, às vezes a vergonha vai ser muito maior e às vezes não precisava ter sido estendida tanto, né? Então, assim, eu fico muito magoada, eu fico chateada de ver que os próprios irmãos de igreja, né, os que se intitulam pastores, missionários, está aí nessa contenda tão feia, tão horrorosa, se passando por mariquinhas, né, sendo chacota. Realmente, muitos pastores aqui na internet aqui, viraram chacota por não saber nada de Bíblia, não entender de Bíblia e querer chegar aqui e pregar coisas que... Gente, mas a sequência de espirro aqui, meu Deus. Mas, assim, às vezes, muitas das vezes, né, na eloquência aí, todo mundo quer fazer as coisas de cabeça quente e, às vezes, quando vai ver, poderia ter parado, analisado melhor, ter buscado mais entendimento. Muitas coisas poderiam ter sido evitadas por causa das palavras. Então, assim, vamos tentar, pelo menos quando a gente for abrir a boca para poder estar falando algo para alguém, vamos tentar, sabe? Pelo menos tentar escutar aquilo que a gente fala, para a gente não ofender, para a gente não oprimir, para a gente não magoar as pessoas. Porque nós estamos num tempo onde que uma palavra mal falada pode causar uma tragédia muito grande.
E muitas pessoas estão se perdendo à beira do caminho por causa de palavras. Então, sejas tu uma pessoa sábia, que leva boas palavras, palavras de edificação, para que o seu irmão cresça, para que o seu irmão vire uma grande árvore estrondosa e dê bons frutos. Não vamos ser palavras de erro, de ganância, de ódio, de desilusão, não. Porque isso não leva ninguém a nada. Só leva a ficar, né, uma planta encroada, que ela não vai conseguir crescer, ela não vai se desenvolver, ela não vai dar frutos e vai acabar morrendo ali e vai servir só mesmo para ser lançada ao fogo. Então, não vamos ser pedras de tropeço na vida de ninguém, nem, né, não seja pedra de tropeço na minha vida, que eu também não vou ser pedra de tropeço na sua vida, né, e nem na vida de ninguém. Se você vê que o seu irmão está em erro, se você puder chegar e falar, olha, eu acho que você está um pouquinho enganado com relação a isso daí, mas se você tiver podendo parar um tempinho aí e dar uma leitura em tal coisa assim, assado, você vai ver que você errou umas coisinhas aí. Mas qualquer coisa, vamos estar aqui e vamos, né, tentar conversar para até você entender o que é determinada coisa. Deus abençoe. É isso, né? Vamos vigiar mais na palavra. Eu espero que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Não vou, né, tomar muito tempo de vocês aqui. Eu estava aqui já olhando algumas coisas aqui do meu trabalho aqui. E, né, sobrou esse tempinho aqui antes de eu já dar início a algumas outras coisinhas aqui. Comecei a meditar, falei, não, deixa eu falar um pouquinho e já vou voltar de novo pro trabalho aqui. Então, assim, é isso, gente. Vamos meditar, tentar ser pessoas melhores. Se a gente, vamos evitar até mesmo de conversar coisas que não sejam necessárias. Tem certas coisas que realmente não é necessária da vida. Olha, você viu a cor do vestido da irmã fulana? Nossa, você viu o terno? Não vi. Gente, eu tô ocupada aqui, deixa eu resolver umas coisinhas, depois a gente conversa. Vamos sair. Vamos sair fora de conversas, sabe, enrolada, conversas que não vai te edificar nada. Se a cor do vestido da irmãzinha da igreja foi preto, azul, se foi vermelho, isso é problema dela. Se ela gostou e está bem com ela está feliz, isso é um problema dela. Se você não está feliz com a roupa do irmão ou da irmã na igreja, isso é problema seu. Cuida de você, porque Deus deu a vida para você, Deus deu a vida para mim, deu a vida para o outro. Ele deu uma vida para cada um e é para cada um cuidar da sua. Então, assim, vamos nos policiar, vamos cuidar mais da gente, da nossa família, dando o espaço necessário para nossa família, para os nossos filhos crescerem. O que precisar de ser podado, vamos podar, né? Mas vamos tomar cuidado para a nossa palavra não ceifar, né? Vida de outras pessoas por aí. Então vamos ter ordem, vamos ter decência, coisa que está faltando hoje em dia na plataforma, aqui na boca de muitos que se dizem pastores e evangelistas e missionários, né? Principalmente na boca desses, porque às vezes abre a boca para falar muitas coisas e bater no peito. Deus me disse, Deus me revela que no dia 31 vai acontecer X coisa. E não acontece nada, o povo fica aí, todo mundo, tá vendo? Não aconteceu nada, Jesus não existe. Aí quando o outro vai pregar, tudo bando de raça de safado. Mas por causa de quê? De pessoas que falaram demais, né? Em vez de ter só escutado, devia ter escutado muito mais e falado muito menos. Talvez se ela tivesse falado muito menos, hoje a gente teria ouvido muito mais de coisas boas e necessárias. Não um bando de abobrinha
que muitos aí sobem em cima do púlpito para poder ficar querendo ensinar e às vezes tem que aprender antes de querer ir ensinar. Então, infelizmente, tem pessoas que são o joio que está no meio do trigo e, infelizmente, o trigo está sendo contaminado por esse joio, infelizmente. Mas, enfim, Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam ter a mente de vocês aberta, pelo Espírito Santo de Deus, porque quem convence o homem, não é outro homem, é o Espírito Santo de Deus. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima. Tchau!